Muito bem, amados, chegamos ao nosso oitavo encontro. Nós estamos tratando do livro de Apocalipse. E lembre-se, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Agora vamos entrar no capítulo 2 e o capítulo 3 desse livro. E aqui nós vamos ver as cartas que Jesus ditou e que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. Muito bem, amados. Existem irmãos que defendem aquela visão preterista do Apocalipse e vão afirmar que o que foi escrito serviu apenas para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, João estava escrevendo para os seus contemporâneos. Tudo que já está escrito já aconteceu. Existem também os irmãos de visão futurista, que vão afirmar que o que está escrito servirá somente para a igreja dos últimos dias, para a igreja que estará atuando no período da grande tribulação, da volta do Senhor Jesus. Há também aqueles irmãos que têm uma visão histórica, que vão entender que o que está escrito vai tratar do desenvolvimento da igreja desde o seu nascimento até a volta de Jesus, que são profecias sobre a igreja, sobre a história da igreja, que vão se desenrolando durante os séculos e vão acontecendo. Bom, 3 visões. Eu, particularmente, penso que são profecias para toda a igreja, desde o seu nascimento até a volta de Jesus. Nós vamos dar um start apenas sobre essas igrejas e depois nós vamos estudar cada uma com mais riqueza de detalhes, com mais aprofundamento. Então, eu penso que logo após Jesus ter se apresentado a João, Jesus passa agora a descrever o juízo de Deus que vem sobre a sua igreja. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, antes de começar o Apocalipse, Jesus mostra o juízo de Deus que vai começar sobre sua igreja. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, já havia avisado, lá em 1 de Pedro 4,17, está assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, o próprio apóstolo Pedro tinha avisado para a gente que o juízo iria começar pela casa de Deus. O juízo de Deus começará sobre sua igreja. Por isso mesmo, o Senhor Jesus, logo após ter se apresentado a João, ordena que João escreve o juízo de Deus que virá sobre a sua igreja em primeiro lugar. O juízo começa pela igreja. Importante a se observar é que, independente do proceder da igreja, Cristo está presente. Nós vamos ver agora na descrição das igrejas, que vai ser apresentada a nós, que independente dela estar andando certo ou andando errado, o Senhor Jesus está presente, ele está vendo. Quer seja para elogiar ou quer seja para condenar, o Senhor Jesus está presente. Os olhos do Senhor estão sobre sua igreja. A igreja é comparada à noiva. Logo, Jesus, que é o noivo, se preocupa com ela. Isso é fato. Então, Jesus sonda a igreja. Ele sabe exatamente como está acontecendo na sua, na minha, na nossa igreja. A prova disso está nas evidências que nós vamos encontrar agora de advertências e elogios que Jesus faz. Nesse caso aqui, direcionado às 7 igrejas da Ásia Menor, que eu acredito, simbolizando as igrejas que perpassam por toda a história e estarão presentes na parousia, estarão presentes na sua segunda vinda. Eu penso assim, a igreja do Senhor Jesus sempre foi atacada, sempre foi atacada. João, nas suas cartas, daí a importância de nós termos estudado as cartas de João antes de entrar no Apocalipse, já tinha nos mostrado os ataques que a igreja estava recebendo. O gnosticismo, que falava que a carne é má, o espírito é bom. Então Jesus, já que Deus é espírito, Jesus não poderia nunca ter encarnado em carne, ter vindo em carne, porque a carne é má. Os desígnios da carne são maus. Então não aceitavam nunca a ideia de um Jesus encarnado no ventre de uma mulher. Eles achavam que a salvação viria através de conhecimentos secretos que só eles defendiam, só eles conheciam. Então os gnosticistas na época, atacavam com crueldade a fé dos irmãos da igreja primitiva, com eloquência.
Havia aqueles do docentismo que negavam a humanidade de Jesus. Não podemos entender Jesus homem, entendemos Jesus Deus. De repente, lá no batismo, Jesus, que era um homem comum, foi adotado e de repente ali tomou-se a forma de um homem e dali para frente começou o ministério de Jesus e esse ministério vai continuar nessa adoção até no Getsemane. Lá no Getsemane o Senhor Deus sai e deixa Jesus homem sozinho. Eles negavam a humanidade de Jesus, negavam que Jesus era 100% homem. E tinha os unionistas que negavam que Jesus era 100% Deus, negava a divindade de Jesus. São perigos que nós temos na história da igreja que foi, claro, nítido, notório, ao ponto de João ter que escrever para as igrejas: abre o teu olho, meus irmãos, tem coisa errada acontecendo sim no nosso meio, tem joio sendo plantado onde o Senhor Jesus plantou a boa semente. Cuide de fazer o que é certo, o que a Bíblia fala, porque o que for extra-bíblico, recusa, não aceite. São coisas que o demônio, o Satanás, está colocando na sua igreja para atrapalhar o andamento da igreja. Então João escreve isso. Isso aqui, que eu falei agora, são alguns entre vários perigos que vem acontecendo nos séculos do século até o dia de hoje. A igreja de Jesus sendo sempre ameaçada, confundida, tentado confundir. Eu costumo falar que no começo da igreja primitiva havia perseguições, havia crueldade com os irmãos cristãos. Quando o diabo viu que isso não estava surtindo efeito, ele mudou a tática para sedução. Então vem seduzindo as igrejas no decorrer dos anos e apresentando para a igreja uma coisa muito mais gostosa, muito mais palatável e deixando a verdadeira pregação da palavra de Deus numa gaveta. É meu modo de pensar. Mas agora aqui Jesus está nos mostrando que ele está atento a tudo o que está acontecendo na igreja. Todos os modismos, as coisas que têm passado por nós, Jesus está atento a isso aqui. E as 7 igrejas que vamos ver a partir de agora vai descrever muito bem o tipo de igreja que nós encontramos hoje nos nossos dias. Isso parece que é um resumo do que nós estamos vendo. Essas 7 igrejas seriam um resumo daquilo que nós estamos encarando hoje em dia. Eu penso assim: haverá elogios, mas também repreensões. O Senhor Jesus vai pegar essas 7 igrejas e se você olhar bem para essas igrejas, de repente você vai se ver dentro de uma delas. Eu me vejo dentro de uma delas. Talvez você também vai se ver dentro de uma delas. Por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso vai ser informada, vai passar para a gente que a igreja ela perdeu o seu primeiro amor. É uma igreja que perdeu o seu primeiro amor, mas havia fidelidade na doutrina. A igreja de Esmirna é uma igreja que estava sob perseguição, estava sendo martirizada. A igreja de Pérgamo é a igreja que estava sendo mundanizada. Havia irmãos dispostos a morrer por Cristo, mas o mundo estava penetrando, contaminando a igreja. A igreja de Tiatira é a igreja que tolera a impureza, aquela que tolera a impureza, tolera a imoralidade. A igreja de Sardes é a igreja que tem fama de estar viva, mas aos olhos de Cristo está morta. A igreja de Filadélfia é a igreja que tem pouca força, mas é fiel. A igreja de Laodiceia é a igreja morna, é a igreja que o Senhor Jesus vomita, é a igreja morna. Se você for olhar cada igreja dessa, a gente vai se enquadrar, vai se encaixar em uma delas. Na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso ela recebe elogios. Qual elogio que ela recebe? Ela recebe elogiada pelo Senhor Jesus pela firmeza doutrinária. Mas ela recebe crítica. Que crítica? A falta de amor entre os irmãos. E para os vencedores dessa igreja, Jesus promete a árvore da vida. A igreja de Esmirna, Jesus elogia a fidelidade e não faz nenhuma crítica. E ao vencedor, Jesus ainda promete a vida eterna. A igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus se apresenta como juiz. Elogia a fidelidade, elogia a perseverança, mas alerta que ela está contaminada por falsas doutrinas. Os irmãos deram ouvido a falsas doutrinas. E ao vencedor, Jesus promete acesso ao reino de Deus. Tiatira,
Jesus faz elogio ao amor cristão que ele viu em Tiatira, mas critica a tolerância ao pecado. Existe amor cristão, mas existe também tolerância ao pecado. Ao vencedor da igreja de Tiatira, Jesus promete autoridade no reino de Deus. Olha a igreja de Sardes. Ela não recebe nenhum elogio sequer da parte do Senhor Jesus. Jesus critica o tipo de evangelho que estava ou está sendo pregado nessas igrejas. É um evangelho apenas nominal. É um evangelho que é utilizado para atender interesses escusos, a interesses que não condizem com a salvação humana. Mas tem vencedor nessa igreja. E ao vencedor nessa igreja, da igreja de Sardes, o Senhor Jesus promete vestiduras brancas. A igreja de Filadélfia. Jesus elogia a perseverança desses irmãos em meio a perseguições. Em meio a perseguições, eles se mantiveram firmes. Então o Senhor Jesus, do mesmo modo como não fez crítica nenhuma à igreja de Esmirna, também não faz nenhuma crítica à igreja de Filadélfia. E aos vencedores dessa igreja, Jesus garante a permanência no reino de Deus. Laodiceia não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. Igual Sardes, não teve nenhum elogio da parte do Senhor. Jesus não vê nada de bom. Jesus critica o orgulho, a autossuficiência. Mas há vencedores nessa igreja, e aos vencedores Jesus promete autoridade no reino de Deus. Isso é para deixar bem claro que o Senhor Jesus está vendo o que está acontecendo nas nossas igrejas. Nada está oculto aos seus olhos. Como é que nós temos nos portado? Como tem sido o nosso culto? O nosso culto tem sido para agradar a Deus ou tem sido para agradar a plateia? Como é que tem sido os nossos cultos? Palavras que edificam, que confrontam o homem com o seu pecado? Ou palavras que apenas embelezam, acariciam o ego das pessoas? Como é que tem sido os nossos cultos? Como é que está a nossa igreja na defesa do Evangelho, no confronto com Satanás? Jesus critica o orgulho e a autossuficiência de várias igrejas, mas existem vencedores, e há vencedores que recebem autoridade no reino de Deus. Então, olha só, o que eu estou chamando a atenção é que em todas as igrejas, todas, há vencedores, e se há vencedores é porque há perdedores. Independente de ser um membro de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, em todas elas há vencedores. E esses vencedores terão acesso ao reino de Deus, terão acesso à árvore da vida, receberão vestiduras brancas, terão autoridade no reino de Deus, receberão vida eterna. Ao vencedor está reservado um maná escondido, um novo nome, vestiduras brancas. Seu nome de modo nenhum será apagado do livro da vida. E Jesus mesmo confessará o seu nome, o nosso nome, diante do Pai e diante dos anjos. Nós seremos coluna no seu santuário, estaremos de pé no seu santuário. E ao vencedor terá o direito de se sentar no trono com Jesus, no seu tempo, no seu trono. Em Apocalipse 21:7, lá no final do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus fala assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, amado, independente da igreja, independente da placa que está escrito lá de fora do templo que você frequenta, independente disso, seja um vencedor em Cristo Jesus. O que importa é o que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Não importa o rótulo que você tem do lado de fora da sua igreja. Importa o quanto você conhece da palavra de Deus e quanto você obedece à palavra de Deus. Nos nossos próximos encontros, vamos tentar mastigar cada definição de igreja. Vamos ver todas elas, aos poucos, para poder entender melhor o que o Senhor Jesus elogia e o que o Senhor Jesus repreende numa igreja, para que sejamos verdadeiramente vencedores, vencedores em Cristo Jesus e ter direito ao acesso ao reino de Deus e à eternidade ao seu lado. Vou parar por aqui. Se preparem, logo viremos com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, estudando cada uma delas com mais riqueza e detalhe.
Fiquem todos com Deus e até breve.